A gente começa a edição de hoje trazendo informações sobre a morte de Arthur Davi Velasquez Piazza, um menino de 11 anos, cujo corpo foi encontrado em uma fábrica abandonada no Distrito Industrial aqui em João Pessoa. Lucas Macieira vai trazer mais informações para a gente, inclusive acompanhou o sepultamento dessa criança na manhã de hoje. Lucas, bom dia. Olá Danilo, bom dia para você, para todo mundo que chega para acompanhar o Correio Verdade, e realmente um momento de muita tristeza e muita comoção aqui hoje no Cemitério do Cristo, onde aconteceu esse sepultamento, dessa criança de apenas 10 anos de idade, o Arthur Davi Velasquez Piazza, uma criancinha que convivia com alguns problemas, tinha uma deficiência visual, era cego, também convivia com transtorno do espectro autista, então era uma criança que exigia muitos cuidados, estava morando aqui em João Pessoa, junto com a mãe e com o padrasto, que acompanha essa família, acompanhava o Arthur desde pequenininho também, então eles estavam morando aqui na capital paraibana há cerca de 2 anos, e foi nesse período ali que ele ficou distante, do pai biológico, que se fazia presente, mas não tinha realmente uma relação. Foi quando, na última quinta-feira, ele veio aqui para João Pessoa, combinou com a mãe para passar as férias, uma negociação que já vinha aí de meses, para que a criança passasse as férias com ele lá no estado de Santa Catarina, de onde ele é natural, de onde toda a família é, a mãe, o pai biológico, o padrasto também. E aí, diante desse cenário, ele chegou aqui na quinta-feira, a mãe, muito preocupada, ficava mantendo mensagens com ele ali assim que ele pegou a criança, para saber se ele estava fazendo todos os cuidados, tudo da maneira correta. E chegou um determinado momento que a mãe ficava mandando mensagem para ele, para o pai, que foi identificado também, é o Davi Pinto Piazza. Ele chegou um momento que ele parou de responder, não mandava mais mensagem. Então, quando foi no sábado para o domingo, a mãe, já muito preocupada, mandou tentou ligar para ele atendeu, e ela disse que se ele não respondesse, não desse respostas, ela iria acionar a polícia. Foi quando ele informou para ela por telefone que teria perdido a cabeça com a criança e que teria a matado e enterrado o corpo. Ele deu o endereço de onde fez tudo isso, O corpo da criança estava enterrado numa cova rasa ali às margens da BR-101, próximo ali, que liga a Paraíba ao estado de Pernambuco. Esse corpo estava numa área ali, numa fábrica abandonada no Distrito Industrial. A mãe, desesperada, acionou a polícia, que foi até o local onde o próprio pai, o assassino, teria passado para ela, e lá, com o trabalho da Polícia Científica, a Polícia Militar, a Polícia Civil, eles conseguiram confirmar que de fato havia um corpo ali. Quem acompanhou toda essa movimentação, essa história bárbara, Danilo, foi o nosso repórter Carlos Daniel, e a gente tem uma reportagem para acompanhar agora e entender melhor como foi que tudo aconteceu. É o tipo de caso que nem a polícia consegue explicar. É um caso realmente que nos chocou toda a Paraíba. A vítima, uma criança de 11 anos, autista, deficiente visual e não verbal. Segundo familiares, o pai não via o filho há cerca de 2 anos. Essa semana ele entrou em contato com a genitora, conversou com ela no sentido de que queria vir para João Pessoa para ter um maior contato com seu filho, conhecer o filho melhor. Ao chegar aqui em João Pessoa, conversou com a mãe explicou das problemáticas do filho, que o filho tinha TDAH em alto grau, era difícil de se comunicar com as outras pessoas, tinha problema visual também, mas mesmo assim ele insistiu, queria levar o filho para Florianópolis, que a família dele queria conhecer o filho, e essa criança, ao ser entregue a ele por volta das 16 horas nessa última sexta-feira, ele saiu com a criança, a mãe sempre em contato com ele. E como é que está a criança? Ele respondendo, estava tudo bem, tudo jóia. Tudo indica que na madrugada ele levou a criança até o local ermo, ali no Distrito Industrial, assassinou o filho. Tudo indica também que por meio de asfixia. A polícia ainda investiga onde exatamente a criança foi morta. As perguntas se acumulam, as respostas ainda não vieram. E cada detalhe importa. O local é uma antiga fábrica da Sueldos, está abandonada, e quando adentramos no local, foi observado uma cova rasa.
Nessa cova rasa encontrava-se um saco preto com uma criança, tá? No seu interior, sem vestes. A mesma apresentava na região abdominal, assim como na região dorsal, já manchas verdes. Então, nesse caso, a estimativa varia, né? Entre 24 horas e 48 horas. Agora começa uma corrida contra o tempo. Os investigadores querem desvendar o que motivou um crime tão bárbaro e cruel e o que estava por trás deste reencontro. Além disso, saber se o próprio pai premeditou o assassinato. O pai já está preso. Ele mesmo teria feito a confissão. Mas agora, os investigadores precisam reconstruir os passos dele e entender a cronologia do crime. A gente está ainda colhendo com mais riqueza de detalhes outras informações, se realmente ele tinha comprado a passagem da criança ou não, ou se ele apenas afirmou que tinha comprado e mentiu. Então, há alguns detalhes que nós, juntamente com a Polícia Civil de Santa Catarina, estamos trocando ideias para chegar a algumas conclusões mais efetivas. E o Arthur, foi enterrado aqui às 10 horas da manhã no Cemitério do Cristo, como falei há pouco. E nesse momento também de despedida, a gente conversou com a mãe dessa criança, a gente conversou também com a amiga da família aqui mesmo de João Pessoa. A mãe falou um pouco sobre essa relação entre eles. Daqui a pouco, Danilo, amigos que nos acompanham, eu volto a falar desse assunto e trago esses depoimentos inéditos. É isso, Lucas. Obrigado pelas primeiras informações. Assim como o Lucas disse, a gente vai debater muito ainda sobre esse crime chocante, bárbaro, que choca a Paraíba toda, que aconteceu nesse fim de semana. Esse pai veio lá de Santa Catarina, se prontificou a ficar com a criança, disse que ia passar apenas as férias do garoto com ele e depois ia trazê-lo de volta. De repente parou de responder às mensagens que a mãe da criança mandava para ele e, enfim, quando ela conseguiu esse contato, ele confessou esse crime bárbaro. A gente tem que entender o que é que aconteceu, se ele já tinha premeditado isso, se ele já tinha planejado tudo isso antes de viajar para cá, se ele já estava pensando em cometer esse crime e o que aconteceu para que ele tomasse uma atitude tão cruel, tão covarde, tão maldosa, como ele fez com o próprio filho, uma criança de 11 anos. Deixasse ele aqui com a mãe, rapaz, vivendo feliz, tranquilamente. Ele tinha uma família, estava com a mãe, com o padrasto. Não merecia passar por isso. Daqui a pouco aqui no Correio Verdade a gente vai trazer muitos detalhes sobre esse caso, muitas atualizações, coisas que você ainda não sabe, mas que a nossa produção, que a nossa equipe de reportagem foi atrás e vai trazer para você.